E aí, pessoal, bom dia, boa tarde já, né? Depende se você já almoçou ou não. A gente vai começar aqui a nossa live de hoje sobre o nosso relatório Privacidade e Pandemia. Vou dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando. Quem vai fazer essa live hoje comigo é o Rafael Zanata, que é coordenador do nosso time de pesquisa no Data Privacy Research. O áudio está funcionando bem? Mandem comentários aí, por favor. Isso mesmo, Marvel no fundo, junto de Gênesis do Sebastião Salgado. Lá, boa. E aí, Zanato, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem, você com esse pano de fundo muito melhor do que o meu aqui, sempre com uma inveja branca sua. Pois é. Aqui no Rio Paranapanema. Bonito lugar, viu? Recomendo para quem não conhece a região do Oeste Paranaense. Tenho muito orgulho do Paraná. Boa, legal. Bom, acho que o pessoal está entrando, dá mais uns minutinhos e aí a gente começa de fato a live. E aí, como foi a sua semana no meio da quarentena, Zanato? Corrida, né? É, a gente esteve junto o tempo todo online, né? Parecia até que a gente estava na mesma casa, né, Bruno? Porque semana de lançamento do relatório, semana de discussões intermináveis sobre dados, né? A gente vai falar um pouco disso hoje. Então, foi uma semana de muito trabalho para essa área nossa de proteção de dados pessoais, porque decisões políticas cruciais estão sendo tomadas agora e todo mundo tem a possibilidade, pelo menos, né, de opinar remotamente. Então, essa conectividade ubíqua é também uma chance de a gente participar da vida cívica, né? Não é porque a gente está isolado em casa que a gente não deixa de participar democraticamente das coisas, né? Então, é curioso, né? Porque a gente está isolado, mas está muito conectado com tudo ao mesmo tempo, né? Então, dá uma sensação meio paradoxal, assim. É. A minha sensação é que eu tenho trabalhado umas 5 vezes mais que eu trabalho normalmente. Bom, gente, vamos lá então. Queria primeiramente dar uma boa tarde aí geral, bom dia. Essa é uma continuidade das lives que a gente tem feito às sextas-feiras pelo Data Privacy Brasil. E o tema da live de hoje é o relatório que a gente publicizou na quarta-feira, o relatório chamado Privacidade e Pandemia, recomendações para um uso legítimo de dados pessoais do combate à Covid-19. Para quem tiver interesse, quiser acessar já o relatório enquanto a gente vai comentando ele está disponível no dataprivacybr.org. Aí você abre o site, vai ser a primeira coisa que vem no banner, que é um dos primeiros resultados mais robustos do nosso projeto chamado Os Dados e o Vírus. Então, para quem quiser acessar aí, a gente já coloca também Uhum. daqui a pouco aí nos comentários, dataprivacybr.org. Lá você vai achar esse relatório que a gente vai falar hoje. Dito isso, dando as boas-vindas, eu já vou passar a bola direto para o Zanata para ele falar um pouco como que foi esse processo, inclusive contextualizar aonde que se insere esse relatório no momento super importante, onde que a gente está vendo judicialização de algumas políticas públicas, bastante politização sobre o tema, e aí a gente começa a fazer o caminho dos achados do relatório nesse contexto brasileiro. Uhum. Bom, acho que muitos de vocês estão acompanhando discussões que são agora urgentes, né, sobre, por exemplo, o CIMI, né, o Sistema de Inteligência e Monitoramento do Estado de São Paulo, projetos que aconteceram também em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Existe uma proliferação, né, de projetos de cooperação para uso de dados no enfrentamento da Covid, que tem amparo numa lei federal, na Lei 13.979, né, de fevereiro. A gente falou dessa lei numa live 2 semanas atrás, né, no Data Privacy Brasil. E agora, como a gente tinha anunciado anteriormente, né, a gente entra no momento agora em que, uma vez que esses projetos estão de pé, começa uma intensa discussão e eventual judicialização sobre os limites desses projetos. Porque eles são, de fato, muito delicados, né? Eles estão ali numa formatação jurídica
precária. Então, a Lei 13.979, ela diz muito pouco, né, sobre proteção de dados pessoais ou sobre o uso dos dados no regime compartilhado. A gente tem o Regulamento Sanitário Internacional aprovado no Brasil, né, o Decreto 10.212 de janeiro, que traz ali alguns parâmetros para a proteção de dados pessoais, finalidade, descarte, anonimização sempre que possível, mas a gente tem visto uma dificuldade do gestor público de implementar isso na prática e um problema muito grande de transparência, né, de falta de documentação técnica, de falta de apresentação desses projetos de forma transparente, do modo assim até radicalmente diferente do que a gente tem visto em experiências internacionais. Então, a gente começou em março um projeto chamado Os Dados e o Vírus, que vocês podem acessar a informação desse projeto lá no dataprivacybr.org, né, tem lá a página do projeto, como o Bruno disse, que foi um projeto baseado em 3 pilares. Então, primeiro, a gente se preocupou em sistematizar diariamente normas, resoluções de autoridades de dados pessoais sobre o assunto e notícias que estavam relatando projetos em Israel, na Coreia do Sul, em Singapura, na Itália, né? A gente conseguiu sistematizar isso de forma bem abrangente e produzir páginas e páginas de informes da nossa equipe de pesquisa que a gente consumiu internamente e que a gente pretende depois abrir essa base de dados para vocês. Depois a gente conseguiu um recurso internacional com uma ONG dos Estados Unidos, chamada Access Now. É uma ONG muito respeitada, promove a principal conferência de direitos digitais do mundo, chamada RightsCon, que esse ano, infelizmente, foi cancelada, como todas as outras conferências que estavam previstas. E com esse recurso da Access Now, a gente conseguiu estruturar a produção emergencial de um relatório, que é o relatório Privacidade e Pandemia, que nós lançamos na quarta-feira. E por que emergencial? Porque a gente se enfurnou, né, em 2 semanas de trabalho, né, num GT que estava eu, o Bruno Bioni, o Renato Leite Monteiro e a Mariana Rielli. A gente sistematizou essas pesquisas que nós tínhamos feito, né, e a gente conseguiu chegar numa produção de um conjunto de recomendações para os gestores públicos, de passos que eles precisam seguir para que o uso seja legítimo, e o atendimento de princípios, né, que a gente vai explicar quais são eles, esses 10 princípios, que devem informar necessariamente qualquer construção de política de cooperação para o uso de dados no enfrentamento à Covid, se essa cooperação tiver o objetivo de ser legítima. É isso que a gente está argumentando, que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o fato dela entrar em vigor em agosto, ou o fato dela possivelmente ser postergada para 2021, de modo algum impede a adoção dos seus princípios, do artigo 6º, e de modo algum impede o diálogo entre as fontes, para que essa ideia da proteção de dados pessoais, que estava ali difusamente esparramada na Constituição, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil, no Decreto 212, a gente consiga sistematizar isso, né, e apresentar como que esses princípios têm efeitos práticos agora em 2020 para a tomada de decisão. Então, o segundo pilar desse projeto foi a produção desse relatório, que a gente está muito feliz que a gente conseguiu colocar ele no prazo correto, né, Bruno? A gente tinha se programado no final de março para soltar no dia 15 de abril, e a gente conseguiu publicar no dia 15 de abril, então cada dia importava muito, né, porque a gente está vendo dia após dia desdobramentos dessas discussões. E agora o terceiro pilar a gente vai soltar 8 informes, que são os informes dos dados e o vírus, nas próximas 8 semanas, sistematizando as polêmicas que aconteceram na semana e como que elas dialogam com o nosso relatório. Então, por exemplo, 2 polêmicas que aconteceram já essa semana, que são notáveis. Uma é o posicionamento do governo federal, do Bolsonaro, junto com o Marcos Pontes, recuando, né, da política que estava sendo costurada dentro do MCTIC, junto com as operadoras de telecomunicações, para montar análises cartográficas e mapas de calor com base em dados de geolocalização. Isso teve repercussões claras na esfera pública. O ministro de Estado falando que era preciso precaução e cuidado com a privacidade, e o governo federal indo contra uma tendência que era estruturar essas políticas pelos governos de Estado. Segunda polêmica é o ingresso agora do Ministério Público dentro de uma ação popular movida por um cidadão em São Paulo contra o CIMI, o Sistema de Monitoramento de Inteligência. O seu áudio, agora a sua voz está falhando. Falhou? Voltou agora? Retomar? Tá, claro. Onde que falhou? Sem áudio. Voltou agora?
Continua É, sem som? pelo menos para mim. Vocês Deixa eu estão ver aqui. ouvindo aí, pessoal? O Zanata cortou? Vamos ver. Esperar uma resposta. Tá bem Você não me baixo. ouve? Tá. Vou chegar mais pertinho aqui, peraí. Posso tentar arrumar aqui, ó. Ó, tá ouvindo, Tainara. É. Beleza. Bom, Vou, toque, o pessoal falou que tá escutando, então vai. beleza. Tá normal, Bruno. Parece que tá normal. E essa polêmica do Ministério Público de São Paulo, que foi provocado por essa ação popular, né, que é uma ação que contesta a legalidade do CIMI, né, alegando que existe uma violação aos direitos fundamentais, ligando inclusive com o Regulamento Sanitário Internacional, em que teve agora uma repercussão, inclusive, que o caso foi para o STJ. O STJ, às pressas, eu não consegui ler a decisão da ministra Laurita, mas parece que houve um posicionamento de que o judiciário não poderia derrubar a política do governador Dória em São Paulo. Então a gente tem visto uma série de tensões que precisam de uma interpretação e uma sistematização. Então os informes servem para isso. Agora, como é que a gente montou o relatório, né? Acho que essa é uma pergunta importante. O relatório, a gente teve um grupo de trabalho em março. Esse grupo de trabalho, que era esse GT, construiu o texto base, né, do nosso documento, que é robusto, tem 30 páginas. Mas antes a gente estava em torno de 15 páginas, né, Bruno? E ainda chegando numa aproximação ali de 8 princípios, a gente depois expandiu para 18 princípios, né, depois a gente reformatou, e a gente contou com um feedback muito importante do Comitê Multissetorial, né, que a ideia era a gente passar esse texto ainda em formato. E depois da reação deles, a gente conseguiu aprimorar o texto. Então a gente teve alguns membros que optaram por não revelar a identidade, e isso era uma opção que nós demos, porque não necessariamente a gente está vinculando as instituições dos participantes do nosso relatório. Então os membros do comitê, é importante deixar isso claro, eles participaram na sua capacidade individual, né? Então nós tivemos ali a listagem dos que participaram, tem o Francisco Brito Cruz, a gente teve a Luísa Brandão do IRIS, a Bárbara do IDEC, a Raíssa da Inloco e outros que participaram. E esses comentários foram muito importantes porque trouxeram, especialmente do setor privado também, um approach muito próximo das técnicas de anonimização e dos cuidados que eles já estavam pensando nessas colaborações. E a gente queria que isso tivesse enraizado. Agora, o relatório, eu não sei se todos vocês já leram, mas percebam que ele não está preocupado em descrever os projetos atuais no Brasil. A gente não vai entrar em descrição do que está acontecendo na TIM com o Rio, ou das teles em São Paulo, ou da política do MCTIC. Não nos interessa essa análise específica de projetos que têm uma validade temporal, porque o relatório foi construído com uma perspectiva jurídica e como um roteiro para os gestores públicos, que não importa se vai ser hoje ou daqui 2 semanas, ou qual é o caso do momento, a gente tentou não se prender a elementos factuais e fazer uma construção centrada em princípios e nas ideias centrais da proteção de dados pessoais e nas melhores práticas internacionais que são citadas em nota de rodapé. Então a gente também não faz um detalhamento completo do que é o Trace Together em Singapura, do que é o Decentralized Privacy Preserving Proximity na Itália, ou outros projetos que a gente está estudando em profundidade, que ajudou a gente a pensar essas melhores práticas, mas o relatório não apresenta uma tabela de sistematização dessas experiências ou algo do tipo, porque a gente está preocupado em fazer um roteiro que possa ser usado pelo gestor público, né? E a gente tentou fazer esse exercício, que é muito difícil, né? Imagina você sendo um secretário de saúde pública no estado de São Paulo, fazendo parte do centro de contingenciamento da Covid, tendo que reunir diariamente dezenas de experts de várias áreas para tomar decisões rápidas, né? E tendo que pensar se você faz ou não uma colaboração para uso de dados para a produção de uma análise cartográfica, um mapa de calor, para identificar, por exemplo, pontos de contaminação, para direcionar investimento público em leitos emergenciais de UTI ou, eventualmente, até a construção de um hospital de campanha extra, né? Imagina a pressão que é decidir sobre todos esses elementos. Imagina a dificuldade que é ser um gestor público nesse momento. Então, a gente tentou se colocar num exercício de alteridade, se colocar um pouco no papel desse gestor
e tentar até mesmo facilitar o trabalho dele, dando um roteiro, né, das melhores práticas de proteção de dados pessoais, até para reduzir o custo de pesquisa desse gestor público, né, que teria que mobilizar ali uma equipe para montar como é que ele iria fazer, quais seriam as melhores práticas. Então, a gente tentou suprir essa lacuna num contexto em que a gente não tem uma autoridade nacional de dados pessoais fazendo isso. Então, essa é a conjuntura do relatório e a razão de existir dele. Sim, e aí, galera, já entrando agora um pouco na substância, até complementando algumas coisas que o Zanata já colocou, para quem é esse relatório, né? Uma primeira pergunta que vem sendo feita por jornalistas, por várias pessoas que estão consumindo isso. A gente tomou cuidado de, inclusive, colocar o termo no plural, para agentes decisórios. Então, não é simplesmente só o gestor público, mas também quem vai estar, por exemplo, numa grande empresa de telecomunicação, numa empresa de tecnologia, que vai costurar esses acordos com o próprio gestor público, para saber justamente como procedimentalizar esse acordo e se deve ou não ser feita a medida de um eventual compartilhamento de dados ou de acesso a esses dados. Por que isso é importante? Porque está todo mundo nesse fogo cruzado, né? Tanto o gestor público, quanto o próprio cidadão, quanto essas empresas que querem colaborar para essas medidas de combate à pandemia. Então, a gente já vê alguns casos, inclusive no judiciário, sendo levados não só por indivíduos, por pessoas, enfrentando aí algumas medidas judiciais para travar algumas coisas que têm sido feitas, por exemplo, aqui em São Paulo, no sistema inteligente do governo do estado, MPF pedindo esclarecimentos para o próprio governo de como que isso é feito, e assim por diante. Dentro desse contexto, o relatório ele serve para o quê? Ele serve para verificar como que essas boas iniciativas elas podem ser melhor desenhadas ou elas podem ser melhor modeladas. Isso vem de um diagnóstico desde o início de março, onde que as autoridades de proteção de dados pessoais ao redor do mundo elas têm sido bastante assertivas. A gente não está mais num cenário de discutir se deve ser utilizado dados pessoais para o combate à pandemia, mas como que isso deve ser feito. Por isso que o relatório ele é bastante prescritivo, ele é bastante propositivo, no sentido de ele costurar 5 passos, pelo qual cada passo desse ele é complementar um ao outro, ele é eliminatório um ao outro, para depois de você fazer essa reflexão, e aí agentes decisórios, no plural, não só o gestor público, mas quem está ali numa empresa que vai fazer essa colaboração, ele chegar numa conclusão afirmativa ou negativa. Eu posso fazer isso ou não, eu vou utilizar esse dado pessoal ou não. Esses cinco passos, eles geram 10 princípios, 10 diretrizes que devem ser observadas a esse respeito, que é o que a gente vai falar agora. E aí a gente pode até, inclusive, encaixar alguns exemplos que têm acontecido na União Europeia e alguns países asiáticos para dar um pouco de maior concretude para o relatório. Bom, beleza. Isso. Então, quais são os 5 passos? O primeiro passo é um primeiro passo no qual o gestor público ou quem vai utilizar esses dados, ele tem que apresentar, basicamente, uma justificativa. É a avaliação da necessidade da elaboração daquela política pública centrada no uso de dados. Então, a gente tem que sair simplesmente do discurso de que, olha, eu preciso utilizar esse dado para fins de combate à Covid, à pandemia. Ok, mas quais são as evidências científicas? O gestor público ele tem que, inclusive, motivar isso. Ele tem que estar parado numa evidência científica, de preferência, que legitime essa atuação dele. Dito isso, se ele consegue, sim, cumprir com esse ônus argumentativo, ele consegue apresentar a utilidade, a vantagem que ele vai conseguir ter com aquele uso de dados, ele tem que estar amparado preferencialmente por uma lei que lhe autorize a fazer isso. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a lei da quarentena, que inclusive falam que quem poderia requisitar esses dados seriam autoridades sanitárias, inclusive por parte do setor privado. Mas, além dessa previsão legal,
seria de muito bom tom, e a gente faz essa recomendação, de que essas garantias ainda um pouco genéricas, firmadas na lei de quarentena, ou mesmo em algumas outras leis setoriais do Brasil, pudessem ser melhor detalhadas, inclusive em decretos ou portarias interministeriais. Ou seja, tem uma lógica de documentação muito importante para os argumentos serem apresentados na mesa e eles, inclusive, impulsionarem um debate público sobre isso. E aí, um último princípio dentro ainda desse primeiro passo é que deve haver instrumentos. Ou seja, quando eu estou num cenário onde que eu vou fazer um uso compartilhado entre iniciativa privada e setor público, isso deve ser corporificado por algum arranjo contratual. Por que isso é importante, Bruno? Porque é nesse arranjo contratual que vão estar estabelecidos os direitos e deveres dessas partes. Por exemplo, muito hoje se fala do acesso ou do compartilhamento de dados agregados, anonimizados, para construção de mapas de calor e assim por diante. Se vai haver esse repasse, se vai haver esse acesso, por que não, nesse instrumento contratual, está lá a obrigação, o compromisso do agente público em não reverter esse processo de anonimização? E aí a gente começa a ver como que toda essa lógica desse primeiro passo, ela já trabalha com compromissos que são feitos de maneira pública e que eles podem ser cobráveis, inclusive, nesses instrumentos contratuais. Esse seria basicamente o primeiro passo, um passo onde a gente avalia a necessidade da elaboração dessa política pública centrada no uso de dados e como que esses compromissos e como que essas observações elas podem ser instrumentalizadas. E aí a gente passa para a etapa 2, que é o que o Zanata agora vai comentar. Uhum. Sobre a etapa 1, vocês têm alguma dúvida? Acho que a gente pode fazer nesse bate-bola também, né, Bruno? Aqui com os comentários. Acho que sim, seria legal. Se tem é alguma importante... dúvida, vou mandando aí pelos comentários aqui na live. E aí vale ressaltar, né, Bruno, que o nosso posicionamento, ele encontra ressonância na resolução número 1220 da Organização dos Estados Americanos, né, que também traz recomendações sobre motivação e apresentação de dados científicos na motivação, né, e também está amparada no ofício 121 da Anatel, acho que do final de março, da presidência da Anatel, que também aponta a necessidade de motivação fundamentada, base legal, né, e traz alguns elementos que são semelhantes ao que nós chegamos. E, curiosamente, a gente construiu esses argumentos, né, Bruno, no nosso GT, sem ter lido a resolução e o ofício, né, a gente tomou conhecimento depois. Você vê que tem uma confluência mesmo de pensamento nesse primeiro passo. E isso é derivado da própria noção de direito administrativo no Brasil, né, ou seja, dessa ideia de Constituição, moralidade e etc. O segundo passo são testes específicos de finalidade e de minimização. Aqui a gente está contestando a narrativa de que a finalidade poderia ser usar os dados para combate à Covid, tal como está no artigo 6º da Lei 13.979. Isso não é finalidade específica, no nosso entendimento. Então, um arranjo contratual para a produção, por exemplo, de mapas de análise cartográfica, para tomada de decisão sobre ampliação de leitos UTI, numa colaboração eventualmente entre o Estado de São Paulo e outras empresas, teria que nesse arranjo contratual determinar que a finalidade é essa, ou seja, os metadados ou dados de estação radiobase vão passar por um processo de anonimização, vão compor uma análise cartográfica para a tomada de decisão sobre ampliação de UTI. Aí você pode dizer, tá, mas Anata, mas pode ser que o gestor público tenha outras dificuldades e queira usar para mais finalidades. Ele apresenta as novas finalidades. Isso não impede ele de determinar no começo o quão específica é a finalidade dele de antemão, né? Isso porque a gente pode evitar problemas futuros daquilo que os filósofos estão chamando de legado de vigilância da Covid, né? Que é a gente começar a estruturar essas várias bases e políticas de colaboração e depois elas começarem a ser utilizadas para multas de trânsito, cobranças de impostos, prisões, ou até casos extremos de perseguição política, como tem relatos na Índia que tem acontecido, né? Jornalistas e que estão tendo ordens de prisão estruturadas com base em arranjos de cooperação de dados. E a Índia é mais dramático ainda porque eles têm o Aadhaar, o maior sistema biométrico do mundo, né? Então, são coisas desse tipo que a gente quer evitar e a finalidade é crucial para a gente fazer essa amarração, porque a gente consegue contestar usos posteriores que não estão relacionados à finalidade.
Então, isso é muito importante, é importante esse exercício de pensar claramente o porquê e a finalidade específica. O segundo princípio dentro desse passo é o processo de minimização, ou seja, é esse esforço de pensar os dados que eu estou coletando, eles de fato estão na menor quantidade que eu preciso, né? Então, uma discussão semelhante aconteceu na Singapura, por exemplo. Quando eles fizeram a maratona para a construção do Trace Together, que é um protocolo aberto de análise de contatos, rastreamento de contatos, eles debateram quais eram os tipos de dados que eles precisariam, né? E a opção pelo dado de localização, que era possível obter pelo aplicativo, foi descartado. Não foi coletado nem geolocalização, nem device ID, nem estação radiobase. Porque o que importava para o Trace Together, para a finalidade específica de análise de contatos de pessoas com mais de 2 metros de proximidade, é a atribuição de um ID aleatório, né, protegido por chave criptográfica, que é gerado por uma emissão de Bluetooth. O seu dispositivo gera esse sinal, ele troca as chaves, né, de IDs e registra no aparelho, não manda para o servidor, e depois, a pessoa estando infectada, ela dá o consentimento, e aí o Ministério da Saúde consegue acessar o servidor local do dispositivo, onde está o registro da base, e identificar, então, com quais dispositivos teve essa troca, ou seja, quais foram as outras pessoas que poderiam chegar ser contatadas, né, porque tiveram contato com alguém infectado. E aí existe uma lei federal na Singapura que determina em contatada pode ser abordada pelo Ministério da Saúde. Então, foram várias escolhas específicas e houve a minimização. Isso é fundamental para a gente evitar estragos maiores ou que esses projetos tenham dados que são desnecessários e podem trazer maiores riscos à população. Então, a gente entende que, como o Bruno falou, é preciso a utilização inteligente dos dados. Só que a gente tem que acabar com um discurso falso de que isso não traz risco para as pessoas. Claro que traz riscos às liberdades fundamentais e aos direitos fundamentais. Uma das formas de mitigação desses riscos é justamente entrar no começo desse projeto com técnicas de privacy by design e pensar em arquiteturas que sejam mínimas na coleta de dados, né? E isso depois vai estar conectado com o princípio de transparência e publicação desses projetos. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, esse segundo passo é basicamente isso. É isso que a gente explica no relatório. E para dar mais um exemplo, um caso interessante foi o que aconteceu em Israel, né? Em Israel teve praticamente 2 iniciativas para tentar acompanhar a disseminação do vírus, né? Uma primeira iniciativa na qual o governo, junto com um órgão de inteligência, isso estava inclusive amparado numa lei emergencial, procurou meio que ter acesso, que eles chamam, né, de book collection, ou seja, coleta massiva de dados da geolocalização das pessoas, e aí cruzava isso com a base de dados que eles tinham feito de testes em massa para ver quem tinha tido contato com pessoas infectadas. Essa iniciativa foi muito, muito questionada a partir desse segundo passo, que considerava o seguinte: olha, para você acompanhar o movimento ou a escala de disseminação do vírus, você consegue fazer isso de uma maneira muito menos invasiva e de uma maneira muito mais eficiente. E aí, o próprio Israel começou a trabalhar um novo aplicativo, muito espelhado nessa experiência de Singapura, na qual ele não coleta mais agora em massa toda a geolocalização das pessoas e cruza isso com as bases de dados do Ministério da Saúde ou quem é responsável por fazer essa testagem, né, da infecção, e criou esse aplicativo na qual a pessoa baixa no seu celular, ela inclusive dá o consentimento, dá a autorização para isso, e ao invés de pegar a geolocalização dela em todos os lugares que ela eventualmente se movimentou, se ela saiu de casa, foi comprar alguma coisa no supermercado, na padaria, coisa do tipo, vai se limitar ao mínimo necessário, por isso a linguagem e o vocabulário do princípio da necessidade, a ver com quem ela teve contato e quais são as possíveis pessoas infectadas. Como que ela faz isso? Da maneira como que o Zanata colocou, por meio da ativagem do Bluetooth. O Bluetooth sendo ativado, ele vai ver qual é a proximidade desse smartphone com outros smartphones
que compõem ali, inclusive, eventuais pessoas que foram infectadas e que colocaram, imputaram essa informação no próprio smartphone ou no próprio aplicativo. Então, é interessante o caso de Israel, porque ele é um processo de aprendizado, justamente dessa lógica do princípio da necessidade, né? Primeiro, se buscou uma alternativa que foi muito criticada, foi muito questionada, de que era muito invasiva, era muito intrusiva, e aí depois migra para essa abordagem muito inspirada em Singapura, que procura fazer isso de maneira menos intrusiva e olhando para o princípio da necessidade. Bom, dito isso, a gente pode chegar no terceiro passo, na terceira etapa do que é apresentado nesse relatório, que é a ideia de um ciclo de vida, né? Um ciclo de vida do dado, que é uma lógica muito trabalhada, até no campo da segurança da informação, de que essas atividades elas devem ter início, meio e fim. Sobretudo quando a gente está olhando para uma situação emergencial como é essa de um combate à pandemia. Então, tanto o gestor público quanto do outro lado alguém que quer colaborar por parte de governo, por parte de empresas, iniciativa privada, na medida em que for sendo desenhada, modelada essa cooperação, já pensar qual que é o plano, o ciclo de vida dessa atividade de tratamento de dados. Então, se a gente pensa, por exemplo, nesse próprio caso que a gente está olhando agora de distanciamento social, e se eventualmente isso vai ser descontinuado, porque vai ter uma outra ação, pode ser, por exemplo, aqui agora que a gente está falando de contact tracing, alguma coisa do tipo, qual que é a consequência lógica se eu vou mudar dessa ação específica para uma outra? Eventualmente, descartar, eliminar, deletar esses dados que serviram para uma ação que já foi finalizada ou concluída. Bruno, sempre eu vou ter que descartar, eu vou ter que deletar esses dados? Para algumas situações, quando a gente está falando de pesquisa, é possível sim você transformar isso em dados estatísticos ou aí sim com uma anonimização mais robusta. Mas ainda assim a parceria ela acaba, ela descontinua. Então essa é um pouco a ideia também que a gente coloca nesse terceiro passo, de você ter um plano, um ciclo de vida estabelecido desde o início para que justamente a gente elimine esses riscos e que a gente não deixe um legado de vigilância uma vez que é concluída essas cooperações. Esse seria o terceiro passo. Uhum. E aí, só um comentário que eu queria fazer, né, Bruno? É impressionante como o Brasil perdeu várias oportunidades de colaboração para pensar essas arquiteturas mais amigáveis à privacidade, né? Por exemplo, Singapura montou esse hackathon em fevereiro. A Itália está numa discussão agora com mais de 130 cientistas, programadores, ativistas, desde o começo de março, né, para construir esse protocolo, né, de Privacy Preserving Proximity. Né. E o Brasil, mesmo tendo uma cultura de TI muito forte, mesmo tendo uma cultura de software livre forte, uma cultura de dados abertos forte, ou seja, tem massa crítica, inteligência, pessoas que poderiam colaborar, o que não houve foi iniciativa governamental de juntar essas pessoas, né, de criar esse hub de colaboração. Né? Então, a gente, de fato, está... Nesse ponto é muito claro, assim, se a gente olhar as notícias e ver a situação brasileira, como a gente derrapou nesse ponto. E isso nos prejudica, porque agora, enfim, as soluções tendem a ser muito imediatistas, fazer com que tem, e aí a gente começa a entrar nesses becos, né, complicados. O quarto passo do relatório, eu diria que é o mais robusto e mais ousado, né, Bruno? A gente tentou construir ali réguas bem acima, né, do que geralmente se espera, porque a gente tentou construir um conjunto de salvaguardas para a preservação de direitos fundamentais. E esse conjunto de salvaguardas vai passar por várias etapas. Né? Então, primeiro, seria o gestor público documentar de forma clara o processo de anonimização que se pretende atingir. Né? E existe uma discussão aqui importante fazer, que é o dado anonimizado, de fato, ele deixa de ser dado pessoal. Porém, a LGPD e a comunidade técnica entende que uma anonimização completa é praticamente impossível, se você quer um dado útil. O Bruno sempre fala isso. Então, existe um gradiente, né, de riscos, de reidentificação, né, que tem que ser constantemente avaliado. Não é uma coisa que você avalia uma vez só. Né.
É um processo constante porque ele é dependente da evolução das técnicas disponíveis e conhecidas para reidentificar. Então, o que a gente pede é que haja um reconhecimento de que, na maioria das vezes, é pseudonimização que está acontecendo, não é anonimização completa. Ou seja, assuma-se o risco do tratamento do dado pessoal, sem uma retórica de que não tem problema nenhum, isso não é dado pessoal. A gente não entende que é isso. E que existam mecanismos para que os riscos sejam mitigados, né? A gente desenha ali alguns desses mecanismos, né? Um deles seria, por exemplo, essa cooperação entre um conjunto de empresas e o governo ser intermediada por um recipiente confiável, um terceiro grupo, uma terceira empresa que teria como única tarefa definida contratualmente, alguém com respaldo, né, e confiança, uma entidade com confiança, para aplicar técnicas específicas de anonimização e certificá-las, por assim dizer, de que isso é seguro ou de baixo risco. Aí sim, dando a chancela da utilização para o governo. Ao invés de ser uma relação bilateral, ou seja, a parte interessada em doar fazendo a construção do data lake ou da base de dados com o governo, né? Então a gente triangula com um terceiro agente que aplica um filtro, né, de segurança, ou seja, vai dizer, de fato, esses processos técnicos estão bem documentados, de fato, essa aplicação aqui de privacidade diferencial é correta, as técnicas de obfuscação ou de aplicação de hash são boas, de fato não tem risco de cruzar com outras bases, e isso daria alguma confiança para que pudesse seguir em frente com o argumento de que o processo de anonimização aconteceu bem. Então, documentação e transparência no processo de anonimização, a explicação de como acontece, a nomeação de um recipiente confiável, e um quarto ponto que a gente coloca como salvaguarda, que é a não criação de técnicas de tratamento de dados ou de identificação de geolocalização ou de monitoramento de suspeitos, né? Mas sim de pessoas, se for feito o registro de pessoas infectadas. A gente está vendo isso nas principais experiências do mundo, né? Como eu falei para vocês, Singapura só tem, o Ministério da Saúde só acessa o dado do dispositivo depois que a pessoa confirma, né, a sua situação de Covid e consente. Na Itália também é voluntário a participação para passar essa quantidade de dados quando a gente está falando de pessoas infectadas. Então, esse grau adicional, que é de fato você pensar no tratamento dos dados das pessoas infectadas, isso tem que ter um cuidado maior, porque isso aumenta em muito o grau de risco dos tratamentos posteriores desses dados, né? A gente está falando de potenciais efeitos discriminatórios que podem acontecer em razão da identificação permanente de que alguém teve Covid, né? A gente tem efeitos que podem ser negativos economicamente para as pessoas no futuro, com relação a notas de risco de crédito, notas de risco atreladas a identificadores de saúde. Então, assim, a gente nem parou para pensar ainda na quantidade de riscos e quais são precisamente, né? Não existe uma documentação completa de quais são as várias hipóteses. A gente deveria fazer esse exercício, né? Mas a gente considerou isso no GT como um elemento que dá justificativa para a gente ter uma tese de que tem que se ater aos dados de infectados e não ampliar para todos os suspeitos, como se tentou fazer em Israel e como foi contestado na Corte Suprema de Israel, né, no qual a Agência Nacional de Segurança obrigou as telecoms a oferecer um conjunto de dados para fazer o monitoramento constante de todas as pessoas e potenciais infectados, inclusive com uso de polícia, força repressiva para fechar comércio, etc. E a Corte de Justiça delimitou para ações específicas em que a força policial pode ser aplicada para aquele que está infectado e está descumprindo, né? Isso é muito diferente. Então, a gente tem essa preocupação com relação aos desdobramentos, inclusive de medidas de força policial que vão estar atreladas a esses projetos e a essas bases. Então, essa é uma recomendação bem clara que a gente coloca, bastante prescritiva, como disse o Bruno. Sim, que se desdobra num subprincípio, numa diretriz que é o da não divulgação, inclusive, dos dados das pessoas que são infectadas. Isso aconteceu, acho que, salvo engano, em Singapura, e depois isso foi descontinuado. É uma linha que não deveria ser cruzada. E da não discriminação, que foi isso que o Zanata justamente comentou. Se eu estou tratando esse dado aqui do combate à pandemia, depois eu não vou utilizar esse mesmo dado para, eventualmente, excluir essa pessoa de uma política
pública de maneira abusiva, de um benefício ou de uma assistência social. Não, pelo contrário, eu poderia inclusive colocá-la ela dessa maneira por ela ser para ela ser assistida ou utilizar essa informação para depois o plano de saúde dela se tornar mais caro, porque o risco dela aumentou por ela ter contraído essa doença ou ter sido infectada. Então, tem uma questão muito forte aqui que é dessa amarração, dessa vinculação do princípio da finalidade para o combate à pandemia e isso não ser desvirtuado para depois isso se voltar contra o próprio titular. E isso faz parte desse pacto de confiança, né? Quando a gente tem essas iniciativas onde o próprio cidadão ele vai lá e baixa esse aplicativo, ele adere, ele quer fornecer esse dado para facilitar o rastreamento, o tracing da pandemia, do vírus, ele está ali confiando, ele está custodiando o dado dele para o governo ou mesmo para quem fornece aquela solução tecnológica. Então, ter essa amarração, essa vinculação ao princípio da finalidade é uma das salvaguardas mais importantes que é apontada pelo relatório. Apenas para ilustrar para vocês também um pouco desse trade-off cruel entre anonimização e utilidade, quando a gente está pensando, por exemplo, em mapas de calor ou cartografia do distanciamento social, uma das preocupações que se tem hoje é qual vai ser a cobertura daquela área, né? Então, se você traz muita granularidade, você vai, por exemplo, traçar um mapa de calor ali de 4 ruas de um determinado bairro. Fica muito mais fácil para você reverter o processo de anonimização e saber que naquele bairro estão ali situados, ou naquela rua, são poucas famílias. Então, torna muito mais fácil o processo de reversão de anonimização. A própria alimentação contínua. Se eu deixo muitas faixas preenchidas, então vamos pensar aqui num histórico de uma semana, fica mais fácil para reverter esse processo de anonimização. Então, diminui-se, inclusive, os intervalos temporais pelo qual é feito esse mapa de calor ou essa cartografia. E aí é sempre esse trade-off, porque se eu diminuo a granularidade, se eu diminuo o intervalo temporal, eu perco utilidade na construção dessa base de dados, porque ela vai estar preenchendo ali um espaço menos populado ou uma faixa temporal menos contínua. Então, Uhum. realmente traiçoeiro isso precisa ser documentado de quais são as técnicas de anonimização para daí a gente saber se isso é resiliente ou robusto o suficiente. É por isso que a gente toma esse cuidado de utilizar o termo pseudo-anonimização a todo momento no relatório. E aí a gente vai para o último passo, Só um que é último o ponto que eu passo queria da falar, Bruno. transparência. Desculpa interromper. Foi. Só um último caso, uma última nota que é importante, que mesmo em países, por exemplo, tem se falado muito sobre a experiência dos tigres asiáticos, né? Sobre Coreia do Sul, sobre Singapura, como exemplos exitosos. Mas mesmo nesses projetos há riscos, né? Por exemplo, tem uma matéria muito boa que saiu no Wall Street Journal ontem, chamado Why COVID is Eroding Privacy, que eles documentam, tem os repórteres que estavam lá em Seul, entrevistaram pessoas em alguns prédios, pessoas que estavam como suspeita de Covid, e como o governo tinha esse mapeamento de geolocalização e ele publicava numa plataforma aberta o dado agregado do tipo, existe uma pessoa de 60 anos nesse bairro suspeita de Covid, a gente tem relatos de pessoas que sofreram ameaça de vizinhos porque os vizinhos começaram a juntar Lé com Cré, ou seja, bom, só tem uma pessoa acima de 60 aqui nesse prédio, né? Então a gente sabe quem é, né? E aí começou um processo de intimidação. As pessoas falaram que estavam com mais medo do desdobramento na sociedade, ou seja, o que ia acontecer com ela pela reação dos vizinhos, ou de apanhar, de ser discriminada, do que de ter pego a Covid. E a gente tem visto relatos muito bizarros no Brasil, né? Por exemplo, não sei se vocês viram as matérias de enfermeiros em São Paulo que estão sendo agredidos no metrô, em pontos de ônibus, profissionais da saúde, porque a população sente medo, acha que o enfermeiro necessariamente tem a Covid, e aí começa um processo de intimidação. Então, essa mistura do medo com as pulsões violentas, né, que são muito atreladas ao medo, é um ponto fundamental para a gente pensar tudo que pode acontecer, porque mesmo técnicas que às vezes parecem muito seguras, podem ter esse tipo de desdobramento. Então, a gente faz questão de colocar esse dedo na ferida e apontar isso. Sim, e aí o último passo, e aí eu já vou costurar ele com algumas perguntas que foram feitas, que é o da transparência, né?
Vieram várias perguntas dizendo, mas nesse cenário onde que não tem Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse cenário onde que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não está em vigor, como então fazer valer esses direitos, né? O relatório ele também toma esse cuidado, ele não utiliza a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como a principal baliza jurídica, utiliza ela como um referencial, mas ele está muito amarrado com as leis que a gente já tem de proteção de dados pessoais em plena vigência no Brasil. Então, a gente fala da Lei de Acesso à Informação, que fala de uma gestão transparente desses dados pessoais, a gente fala do Marco Civil da Internet, onde tem vários princípios importantes, como da finalidade, o da necessidade no decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet, segurança da informação também está lá no decreto do Marco Civil da Internet, entre outros. A própria Lei Geral de Telecomunicações também fala. E aí, quando a gente consegue aumentar essa régua da transparência, a gente consegue ter uma discussão pública sobre se essas práticas são ou não suficientes, se elas são ou não bem modeladas, bem desenhadas. E aí a gente consegue fazer o enforcement disso, né? Se tem uma coisa que o Brasil, ele é inclusive olhado com bons olhos por outros países, é o sistema de tutela de direitos difusos e coletivos hoje existente aqui. Então, se eventualmente é necessário a própria Defensoria Pública ou o Ministério Público questionar algumas dessas medidas, há uma via rápida de acesso ao Poder Judiciário para isso. Então, a gente não está desamparado por conta da ausência da autoridade. A gente poderia estar melhor? Com certeza. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais estivesse aqui, ela poderia ter feito um relatório sobre privacidade e pandemia e poder procedimentalizar a maneira como que isso deveria acontecer. Isso ia trazer muita segurança jurídica, inclusive para o gestor público, inclusive para as empresas. Eu teria ali um documento feito por quem tem a expertise institucional para isso e que tem um mandato legal conferido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, só que a gente não tem isso. Então, tem dois cenários possíveis aí para o enforcement. O sistema de direitos difusos e coletivos já em plena existência há muito tempo, bastante eficiente no Brasil, e ver também como que eventuais outras agências reguladoras podem endereçar isso no plano administrativo. O próprio Zanata já falou, a Anatel já soltou um ofício ali para eventualmente colher boas práticas, e a Anatel ali quem tem um mandato legal para fazer o enforcement da Lei Geral de Telecomunicações, que fala em proteção de dados pessoais e em proteção à privacidade, face às operadoras de telecomunicações. Então, esse é um ponto importante. O princípio esse passo da transparência, ele joga luz sobre essas práticas e, a partir disso, a gente consegue fazer uma discussão pública. E aí, a discussão pública não é só para dar o porrete ou para criticar, mas é para ser colaborativo, ser propositivo nisso tudo. Se a gente tem, por exemplo, esses testes ou essas práticas de anonimização sendo publicizadas, nada impediria, por exemplo, da universidade contribuir e falar, olha, tem uma outra tecnologia, tem um estado da arte aqui mais avançado, porque eu venho fazendo isso nos meus laboratórios, convidar as universidades para hackathons ou para maratonas onde que eles vão estressar essas técnicas e assim por diante. Então, a gente está no momento em que esse passo da transparência ele pode gerar uma sinergia muito importante entre a sociedade e reforçar esse lastro de confiança pública. E aí, quando a gente fala de confiança pública, a gente fala, inclusive, dessas tecnologias serem preferencialmente de código aberto. Da União Europeia até a boa experiência de Singapura, todos esses aplicativos estavam ali trabalhados em códigos abertos. Está lá disponível no GitHub. Se hoje o governo federal vai construir um aplicativo, ele pode ir lá no GitHub e baixar a estrutura, a espinha dorsal desse aplicativo. Por que é importante ser código aberto, né? Para quem não está familiarizado? Porque você consegue inspecionar as linhas do código do aplicativo, como que ele funciona. Ele realmente reflete aquele compromisso, por exemplo, firmado na política de privacidade do aplicativo, de que o dado ele é armazenado, por exemplo, no próprio smartphone do indivíduo e não é chupado ou repassado para uma base centralizada pelo governo. Você, com o código aberto, você consegue fazer essa fiscalização, você consegue fazer essa inspeção. Por isso que também esse passo da transparência, ele se subdivide nessa parte muito importante dos códigos, né? Eles serem abertos. E aí a gente tem que dar um passo importante aqui também, olhar para portais de transparência, não só como um veículo para publicização da folha salarial dos servidores públicos, mas também como um local onde que a gente vai acessar mais facilmente todas essas informações
do uso dos nossos dados para o combate à pandemia. E aí a gente fecha esse ciclo, por isso que a gente colocou nessa figura semiótica de passos, onde que você avançando e você consegue chegar num destino final, que é uma modelagem de dados que minimiza os riscos à privacidade e à proteção de dados e que maximiza o combate à pandemia. E aí eu passo a bola aqui para o Zanatti, se ele quiser concluir alguma coisa antes da gente ir para perguntas e respostas, que o nosso tempo já está quase se esgotando. 10 minutinhos aí. Tá, não, só dizer que a gente fecha o relatório, né, Bruno, com recomendações do poder público, né? A gente propõe uma portaria interministerial, no qual eles possam adotar esses princípios e firmá-los entre o Ministério da Saúde, a MCTIC e outros ministérios. A gente propõe alternativamente que exista no Congresso uma lei federal específica sobre uso legítimo de dados no combate à Covid, né, colocando esses vários critérios, né, a obrigação do dado aberto, a obrigação da demonstração prévia da técnica de anonimização, amarras que podem ser construídas com base no relatório. Ou a gente propõe que isso possa ser feito no nível estadual, por meio de decreto, ou por própria iniciativa do Legislativo Estadual. Então a gente começa a provocar os poderes para assumir uma postura de compromisso com esse relatório por meio de normas jurídicas, né, que possam internalizar. A gente fez uma operação aí, a gente fez um webinar de lançamento na quarta, né, Bruno? A gente conseguiu boa repercussão, né? A gente saiu no Nexo, no UOL, na BBC, na Cruzoé, Estadão, várias mídias. A gente mandou para todos os secretários de saúde dos governos do Brasil e para todos os ministérios. Mandamos para o Sérgio Moro, Mandetta, que foi exonerado ontem, agora tem o Tais, Guedes, Casa Civil. Então a gente está numa força-tarefa de mandar para agentes decisórios. E a gente vai ficar à disposição, né, Bruno, para dialogar e, de algum modo, tentar fazer com que eles assumam esse compromisso. Acho que e para isso a gente pede o apoio de vocês também, no sentido de que vocês, de algum modo, pressionem os parlamentares e agentes decisórios e exijam isso também. Sim, e aí indo para então algumas perguntas que já passaram por aqui, o que vocês veem em termos da implementação ou da postergação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi uma das perguntas que foram feitas aqui. É ruim. Acho que o Zanato compartilha da minha opinião. A postergação da Lei Geral de Proteção de Dados torna ainda mais caótico esse cenário de uso de dados pessoais de maneira responsável, de maneira legítima. Então, se a gente está aí num cenário onde que possivelmente isso ainda vai se desdobrar para além de agosto, né, ali numa rebarba, isso ainda num cenário otimista, se a gente tivesse com a Lei Geral de Proteção de Dados em plena vigência em agosto, o que é a Lei Geral? É um manual de instruções em como fazer um uso legítimo dos dados, inclusive para essa hipótese da tutela à vida e da tutela à saúde. Então, no meu entender, é ruim a postergação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro desse contexto de pandemia. Perguntaram aqui uma especificamente da Estela, da iniciativa de Áustria, por exemplo, onde que esse monitoramento se dá por até 20 pessoas ou especificamente para um cenário de ali poucas dezenas, né, de pessoas sendo monitoradas. É justamente aquele cenário que a gente pintou de um trade-off traiçoeiro e de qual é a medida, para qual é a finalidade para qual você está pensando na utilização daqueles dados. Se a gente está pensando em utilizar esses dados para a construção de mapas de calor, esse número ele pode ser escalado, ele pode ser aumentado. Talvez 20 pessoas ali seja uma dimensão muito granular e desnecessária para essa atividade. E aí, como você bem apontou na sua pergunta, inclusive é utilizado isso para fins de restrição à liberdade de locomoção. Então, eu vou saber quem está saindo, quem está furando a quarentena ou o distanciamento social para ir lá e fazer uma abordagem policial. E aí é o grande diferencial do direito à proteção de dados pessoais relacionado ao direito à privacidade, porque ele é um facilitador, sobretudo numa sociedade movida a dados, para outros direitos fundamentais, não só para de liberdade de locomoção, mas também para não discriminação e outras coisas que a gente vem dizendo. Daí a importância de a gente estabelecer aquele primeiro passo.
Por que que você precisa fazer isso? Essa é a maneira realmente mais eficiente do combate à pandemia nesse momento, nessa curva, nesse estágio? Ou não? Isso não é necessário agora. Eu consigo restringir menos direitos e liberdades fundamentais utilizando outras técnicas, como é, por exemplo, o que a gente está vendo aqui no Brasil. Ainda não se escalou para um nível muito maior de restrição de direitos e liberdades fundamentais, porque no estágio atual parece, essas são as evidências científicas colocadas, que distanciamento social seria uma maneira eficiente e menos lesiva para essas nossas liberdades fundamentais. Uhum. Quiser complementar, Isana? Não, eu queria, na verdade, mandar um abraço para a Estela Aranha, a OAB do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho incrível na disputa pela postergação da LGPD, né, e na provocação de vários agentes importantes, Ministério Público Federal e outros que se manifestaram. Eu vi que o Danilo Donedo estava com a gente também. O Danilo também é do berço da UERJ e é um acadêmico, professor que é referência para todos nós, e também tem publicado textos e disputado ali a esfera pública sobre a importância da proteção de dados pessoais no enfrentamento da Covid. A gente está numa guerra de discursos, né? Vocês perderam o Zanato também ou sou só eu aqui do meu lado? Puderem mandar um comentário? Não sei, acho que para mim a conexão dele travou. Bom, então acho que o Zanato teve um probleminha, eu vou já encaminhar para o final. Retomando esse último ponto, de o relatório, ele não é de nenhuma forma para ser lido como uma visão xiita de proteção de dados pessoais ou privacidade. Pelo contrário, a gente quer fazer uma discussão informada. E aí, aquele último passo da transparência, eu acho que ele é o mais crucial e sensível para isso. A gente precisa ter uma discussão pública dessas políticas públicas. E aí, portais de transparência, como eu mencionei, acho que são instrumentos e ferramentas fundamentais para isso. A gente conseguir ter fácil acesso a esses acordos, às técnicas que estão sendo aplicadas e a gente ter, sobretudo, um compromisso melhor detalhado. Uma das recomendações, como o Zanato estava considerando, falando, seria justamente portarias, resoluções interministeriais ou entre secretarias a nível estadual, municipal, onde que isso pudesse ser melhor detalhado. O que significa utilizar dados pessoais, tendo como esse compromisso um uso legítimo, responsável e ético dos dados. Então, a minha mensagem final seria para vocês disseminarem esse relatório na medida do possível, para que isso fosse enxergado como uma maneira de procedimentalizar, de instrumentalizar um uso responsável desses dados e de uma maneira que, no final do dia, isso possa trazer ganhos sociais, né? Acho que esse é o ponto principal do momento que a gente está vivendo hoje. Uma maneira pela qual a gente possa utilizar esses dados como um bem comum para o benefício da sociedade, que ela possa reforçar esse lastro de confiança pública. Beleza? Como a gente vai dar 1 hora e automaticamente a live ela é tirada do ar, eu queria reforçar aqui, acessem dataprivacybr.org, lá a gente tem o relatório publicizado em PDF, inclusive com um infográfico bem bacana desses 5 passos, desses 10 princípios. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, contato@dataprivacy.com.br, mandem directs nos nossos canais. Vamos, na medida do possível, ser o mais colaborativo e trocar informação e conhecimento, que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento. Obrigado pela presença de vocês, gente. A gente vai mantendo contato. Um abraço, fiquem em casa, respeitem a quarentena e vamos juntos nessa. Tchau, tchau.